Sejam bem-vindos, meu nome é Samir Hessen, diretor do Núcleo Integrado de Saúde São Lucas. Hoje nós vamos falar sobre medicina artificial e suas aplicações na medicina. Antes de tudo, a gente precisa entender que a inteligência artificial é uma forma de imitação da inteligência natural que o ser humano tem. O ser humano, ele tem um cérebro mais ou menos deste tamanho. Esse cérebro, e dentro dele, você tem 85 bilhões de neurônios. Os neurônios, na verdade, são células nervosas que transmitem, comunicam-se umas com as outras, levando informações para as atividades do nosso dia a dia. Esses neurônios, eles comunicam entre si através de sinapses. As sinapses são pontos de ligação entre essas células nervosas, chamadas neurônios, e que vão liberar os neurotransmissores, que são, na verdade, substâncias que servem para poder conduzir uma informação de um lado para o outro nas comunicações dos neurônios. Esses neurotransmissores, eles são de várias naturezas. Eles podem ser estimulatórios, eles podem ser inibitórios. Nós temos aí dopamina, serotonina, adrenalina. O importante disso é entender que todo esse sistema ele serve para que nós possamos aprender a fazer tudo na vida. Aprender a nos comunicar, aprender a reconhecer nossos parentes, aprender a identificar qual tipo de comida eu vou comer, vai aprender a reconhecer aquilo que é perigoso, aquilo que nos dá prazer. É tudo um grande aprendizado e esse sistema todo serve para isso. Muito bem. Entendido isso, vamos entender um pouco sobre inteligência artificial. Diferente de um programa comum de computador, onde você dá o comando e ele vai executar pura e simplesmente o que você mandou ele fazer, na inteligência artificial você tem um software bem avançado, como se fosse um programa, mas muito sofisticado. E nesse programa se instalam como se fossem neurônios artificiais. Esses pontos de interpretação, esses pontos nervosos desse sistema, eles vão se comunicar também entre si. Vão passar informações onde eles vão reconhecer tudo aquilo que for familiar. Como um cérebro de uma criança, você tem que ensinar a esse computador a entender e reconhecer cada imagem. Esse software, ele vai ser ensinado a entender o que é uma imagem de um círculo, o que é a imagem de um triângulo, o que é um ponto, o que é uma letra. E ele vai ser treinado. Da mesma forma que você corrige as provas de um aluno na escola, pessoas vão corrigir esse software para ver o que ele acertou e o que ele errou. À medida que o computador, o software, na verdade, ele vai aprendendo corretamente, ele recebe um estímulo para que ele fixe aquele processo, e quando ele erra, isso é de uma certa forma esquecido, ele é deletado, ele é de uma certa forma colocado de escanteio. Dessa forma você estimula todo o sistema a aprender a reconhecer padrões, que é isso que a inteligência artificial faz. A partir do momento que ele vai reconhecendo padrões, então você vai colocando provas cada vez mais difíceis. E se você determinou para um software desse, você vai reconhecer uma letra, um número, um símbolo, uma cor,
no meio de um emaranhado de coisas, ele vai conseguir reconhecer isso cada vez mais rápido. Uma forma de reconhecer padrão, ela é muito aplicada pelo próprio YouTube. Quando você coloca no busca, no pesquisa, um assunto, por exemplo, sobre finanças, então você vai encontrar alguns vídeos sobre finanças. Mas o YouTube, ele vai entender que se você procurou aquele tema, ele vai buscar outros temas parecidos, que falam sobre dinheiro, sobre rentabilidade, sobre economia. E quanto mais você vai clicando nesses vídeos, mais o YouTube entende que você realmente gosta daquele tema. E ele vai jogar isso tudo para você. Ele vai reconhecendo padrões. Se você gosta de um outro assunto, culinária, por exemplo, como se faz uma torta de frango, então ele vai te dar a torta de frango, mas ele vai te dar outras receitas associadas com frango, outras carnes, porque ele vai entender que você gosta daquele padrão. Isso é inteligência artificial. Na medicina, a inteligência artificial também já começou. Na verdade, ela já está em ritmo acelerado de desenvolvimento. O setor que mais utiliza a inteligência artificial no momento é a radiologia, onde sistemas cada vez mais inteligentes vão reconhecendo padrões. Por exemplo, numa tomografia, vamos imaginar que uma pessoa teve um derrame cerebral. Ela faz um exame de tomografia para analisar qual é a extensão desse derrame. Um médico muito experiente, ele vai olhar para aquela tomografia e vai identificar a situação. Só que um software de computador muito avançado, ele vai reconhecer as mesmas imagens com algumas vantagens, porque ele vai reconhecer os padrões, só que diferente do cérebro humano, que cansa e envelhece e tem um ritmo mais lento com a idade, o software ele vai entender cada vez mais rápido, ele não cansa e ele é capaz de desenvolver de forma cada vez mais acelerada todo o reconhecimento de padrão. Outras áreas da medicina também vêm sendo desenvolvidas com a inteligência artificial. A própria clínica médica, a própria psiquiatria, a própria ginecologia e obstetrícia. À medida que você vai desenvolvendo esses softwares, eles vão te perguntando o que você sente. Aí a pessoa fala, eu sinto isso. Qual que em que momento isso te incomoda? Nesse momento. Isso vai criando padrão. Mais pessoas falando as mesmas coisas, o próprio sistema ele vai raciocinando, entre aspas, sobre aquela condição. E aí um programa muito avançado, com o tempo, é capaz de fazer diagnósticos precisos. Existe dentro da medicina um certo temor de que a máquina vai substituir o homem, como em outros setores também. E na medicina, nós médicos, vendo o desenvolvimento da inteligência artificial, isso acaba nos preocupando. O que diferencia é que o médico, além do conhecimento técnico, ele tem a forma de atendimento, ele é um ser humano, ele conversa, ele não só faz perguntas e vai somando dados, ele vai ficando cada vez... Ele consegue ter um nível de proximidade, de entrosamento que uma máquina não vai ter. Mas que a máquina vai aumentar muito os resultados de diagnósticos, isso vai. E a gente precisa entender e compreender e assimilar toda essa tecnologia. Esse vídeo foi patrocinado pelo Núcleo Integrado de Saúde São Lucas. Obrigado.